Fala galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática do sexto ano. Vamos lá pegando aí o nosso caderninho, a caneta, o lápis, que hoje vamos estar falando aqui sobre os fluxogramas, tá bom? Então, vamos analisar direitinho aqui um fluxograma, saber o que é um fluxograma. Vocês já viram alguma coisa a respeito disso durante essa semana. Então, vamos só finalizar aqui com mais duas aulas de matemática para que vocês fiquem por dentro de tudo. Então, vamos lá comigo. Então, como já adiantei para vocês, vamos estar falando aqui hoje sobre os fluxogramas, certo? E eu fiz um fluxograma bem legal para vocês no finalzinho da aula. Então, aguardem aí, fiquem bem atentos. Mas antes disso, vamos para a nossa habilidade, tá? Então, a nossa habilidade aqui é a 34, que vai ser interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados. Por exemplo, a posição de cidades, considerando aí as estradas que as unem. E aí também a hierarquia de funcionários de uma empresa. Então, fluxograma é uma espécie de desenho que nós vamos estar colocando aqui, que eu vou estar colocando para vocês. Nós vamos ter uma série de informações e aquelas informações, para que não fique muito chato fazer a leitura daquelas informações linha por linha, nós podemos estar colocando elas aqui dentro de um desenho, tá certo? E vai ficar bem legal aqui. Com certeza vocês já viram alguns fluxogramas durante essa semana e nós vamos só estar finalizando aqui com mais uns 2 ou 3, tá bom? Então, essa aqui é a nossa habilidade. Vamos para a nossa expectativa de aprendizagem. O que eu quero que vocês aí em casa aprendam. Nós vamos aqui desenhar fluxograma a partir de informações apresentadas, identificando aí as relações entre os objetos. Veja só, eu vou falar para vocês algum tema, certo? E dentro daquele tema, nós vamos estar fazendo uma espécie de mapa sobre aquilo que eu falei para vocês. Vou estar colocando aqui para vocês já. Mas antes disso, eu preciso mostrar para vocês os elementos, alguns elementos que compõem um fluxograma, tá certo? A aula de hoje não tem cálculos, é só desenhos, tá bom? Vocês vão gostar. Fiquem atentos. Então, aqui é a nossa expectativa de aprendizagem. Espero que vocês realmente aprendam. Mas o que são fluxogramas, Leonardo? Me explica aí direitinho o que significa isso aí, o que são esses fluxogramas, tá? Já adiantei para vocês aqui, mas fluxograma nada mais é do que uma maneira de representar um processo por meio de um desenho. Não é legal desenhar de vez em quando? Vocês gostam de desenhar em casa? Gostam, né? Então, de vez em quando é legal estar fazendo alguns desenhos. Então, fluxograma é isso. É uma maneira de representar um processo inteiro, uma sequência de informações, só que nós vamos representar elas utilizando aqui alguns desenhos, algumas figuras geométricas, tá certo? Então, é uma forma simples e fácil de identificar o fluxo com que as atividades acontecem. Nele, cada passo de um processo é representado por um único símbolo. Então, lá no fluxograma, nós vamos ter aqui uns símbolos. Eu até coloquei aqui, destacada a palavra símbolo, porque já eu vou mostrar para vocês alguns dos símbolos de um fluxograma. Eu não vou colocar todos, são muitos, tá? Mas os principais eu vou estar colocando aqui para vocês. Então, cada passo do processo é representado por um único símbolo que possui uma resumida descrição. Lá dentro daquele símbolozinho, eu vou estar colocando, vou estar resumindo do que eu estou falando, entenderam? Então, esses símbolos aí, eles são padronizados e ligados por flechas que demonstram aí a direção do fluxo das atividades. Então, nós vamos estar colocando aqui uma série de símbolos, de figuras geométricas. Esses símbolos aqui são formados por figuras geométricas e esses símbolos eles vão estar sendo ligados através de umas setinhas, que ele chama aqui de flechas, tá certo? Então, vocês vão ver aqui no fluxograma que eu criei aqui para vocês, que vai ter um monte de informações, um monte de flechinhas, um monte de desenhos. Não percam nenhuma delas, tá? Fiquem bastante atentos, porque são coisinhas pequenininhas, mas você precisa ficar bem atento, ok? Então, eu quero mostrar para vocês agora os principais símbolos que tem aqui em um fluxograma. Além desses, temos outros, tá? Vocês podem depois ficar à vontade para pesquisar alguns outros símbolos que compõem um fluxograma. Mas eu vou estar colocando para vocês aqui os principais e os que eu também estarei utilizando hoje na aula, no meu fluxograma que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, símbolos e seus significados. Veja só, seta. Primeiro de tudo, nós precisamos falar da seta porque no fluxograma o que mais aparece são setas, tá certo? Então, a seta ela é um símbolo de conexão. Conexão, ele vai ligar um desenho ao outro, uma figura à outra. E ele vai passar de uma informação para outra. Então, seta aí,
é um símbolo de conexão que serve para indicar uma interligação entre dois outros símbolos. E também a direção do fluxo, se vai para frente, se volta, se vai para cima, se vai para baixo, coisas do tipo. Então a seta, ela é muito importante no fluxograma, não dá para fazer um fluxograma sem as setas, tá ok? Então, além da seta, eu vou colocar uma imagenzinha de uma seta aqui, tá aparecendo aí para vocês, ó. Isso é mais ou menos isso aí, as setinhas que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, tá bom? Além da seta, nós temos um outro símbolo. Vamos ver qual é esse outro símbolo. Olha só. O início e o fim. Eu tenho que iniciar o meu fluxograma e eu tenho que finalizar ele, tá certo? E para eu iniciar e finalizar o fluxograma, eu faço isso com a mesma figurinha, o mesmo desenho. Eu vou já mostrar para vocês qual que é esse desenho. Mas já fica bem claro, quando você estiver criando um fluxograma, estiver fazendo um fluxograma, ou estiver apenas observando um fluxograma, vocês vão perceber que o primeiro desenhozinho e o último, a primeira figura e a última, elas são iguais, tá certo? Elas representam o início e o fim do fluxograma, tá certo? Então, início barra fim. Também conhecido como símbolo de terminação, porque ele vai finalizar o nosso fluxograma, esse símbolo ele representa os pontos iniciais, os pontos finais e os resultados potenciais de um caminho. Muitas vezes eles contêm a palavra início ou a palavra fim dentro lá da figura geométrica. Não necessariamente vai ter início lá no comecinho, vai ter a palavra fim lá no final, tá bom? Em algumas vezes isso pode acontecer, dependendo de quem criar o fluxograma, ele pode colocar o nome início lá na primeira figurinha, pode colocar o nome fim lá na segunda figurinha. O meu, por exemplo, que eu criei no finalzinho dessa aula de hoje, não coloquei o nome início, não coloquei o nome fim, mas vocês vão identificar essa figurinha aqui, ó. Olha só, aparecendo aí na sua telinha. Tá vendo esse formato? Lembra um campo de futebol, né? Mais ou menos assim, uma pista de atletismo. Melhor. Não, Leonardo, campo não. Lembra mais ou menos uma pista de atletismo, certo? Então, esse símbolozinho aqui, ele vai indicar o início e o fim do nosso fluxograma, tá bom? Então, fiquem bem atentos. Esses dois símbolos são bastante importantes dentro de um fluxograma. A seta e o símbolo de início e fim, ok? São dois, vou apresentar mais dois para vocês agora, mas eu quero que vocês memorizem esses dois símbolos, tá bom? Quem quiser fazer um desenhozinho em casa, é só pegar a sua canetinha, faz um desenhozinho parecido com esse aqui, coloca o nome início, fim, faz a setinha, bote lá o nomezinho lá em cima, seta, ok? Então, cada um dos desenhos que eu colocar aqui para vocês, eu vou ficar falando um pouquinho para que dê tempo de vocês desenharem e dizer o que significa cada um deles, beleza? Fica combinado assim. Então, nós temos os dois primeiros. Próximo. Processo. Olha só, o próximo desenho que eu colocar aqui, vocês vão desenhar ele e vão colocar dentro dele ou ao lado, você quem escolhe, a palavra processo, tá bom? Não se preocupa, ninguém está processando ninguém, pode ficar tranquilo, tá bom? É só uma aula de matemática sobre fluxograma. Processo, também conhecido como símbolo de ação. Essa forma ela representa um processo, ação ou uma função. É o símbolo mais amplamente usado nos fluxogramas. Veja só, eu coloquei a setinha, eu coloquei aquele outro símbolozinho que lembra uma pista de atletismo. O terceiro símbolo aqui, que eu vou já mostrar para vocês, ele é chamado de processo, tá bom? Esse símbolo é o que mais utilizamos dentro de um fluxograma. Vocês vão ver que o fluxograma que eu criei aqui no finalzinho, ele está cheio de processos, tá certo? Um monte de processos em cima dele, mas é um processo legal, tá bom? Então, olha o desenho aí do processo. O que é o processo, então, no fluxograma? Qual que é o símbolo? É um retângulo, observe aí na sua telinha. Esse retângulo aí, ele é o símbolozinho do processo. Nós vamos estar colocando informações ali dentro, tá bom? E vai aparecer muito esse símbolo aí nessa aula e talvez na nossa próxima aula, tá bom? Então, símbolozinho do processo, já deu tempo de você fazer os seus rabiscos aí, fez um retângulo, coloca ali ó, dentro dele ou ao lado, nome processo, tá bom? Esse símbolo no fluxograma significa a palavra processo, ok? Vamos para o nosso quarto símbolo de hoje, tá bom? Podem ficar tranquilos que essa aula de hoje é bem simples, é bem bacana, não tem cálculos aqui, nós vamos estar apenas falando de fluxograma e fazendo alguns desenhos. Mas na próxima aula nós já vamos ter um pouquinho de cálculo, tá bom? Então, fiquem aí. O nosso próximo símbolo, ele é chamado de decisão. Nós precisamos tomar uma decisão, né? Algumas vezes. Ah, Leonardo, eu estava fazendo aqui a minha prova de matemática e aí eu precisei tomar uma decisão aqui entre as letras A e B.
estava assim meio confuso, e aí eu tomei a decisão e acertei, ou errei. Então, o nosso próximo símbolo, ele vai indicar uma decisão, tá certo? Quando você faz assim uma pergunta, geralmente dentro dele, geralmente não, sempre dentro dele vai vir uma pergunta, e aí você vai ficar sim ou não. Observe. Então, decisão indica uma questão a ser respondida. Eu vou fazer uma pergunta e vocês terão a opção de dizer sim ou dizer não. Então, no símbolozinho chamado de decisão, nós vamos estar colocando perguntas dentro dele. No meu fluxograma também que eu criei, nós vamos ter um monte de símbolozinhos de decisão, ok? Então, o símbolo de decisão, ele indica uma questão a ser respondida, geralmente com sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, é bem simples, vou te fazer uma pergunta aí, você vai dizer sim, ou você vai dizer não. Ou você também pode dizer assim, verdadeiro ou falso, tá certo? Então, o caminho do fluxograma pode se dividir em diferentes ramificações, dependendo da resposta ou das consequências em seguida. Então, dependendo da sua resposta, dependendo do seu sim ou do seu não, nós já podemos deixar o nosso fluxograma já bem próximo de um final feliz, é óbvio, né? Ou, dependendo da sua resposta, a gente ainda pode fazer um monte de outros caminhos até chegar lá no final, beleza? Então, esse símbolozinho de decisão que eu vou estar colocando aqui para vocês agora, observem aí, ó, que é um losango. Observe o símbolo aí na sua telinha. O losango, ele indica o símbolo de decisão. Então, esse símbolo aqui, ele é importante porque dependendo da resposta que você der, você já pode chegar lá praticamente no final do seu fluxograma, ou você ainda pode demorar um tempinho, passando por algumas outras etapas, até chegar no final do fluxograma, ok? Então, nós temos aqui nessa telinha, que está aparecendo aí na sua TV, processo, que é o nosso retângulo, anotem aí, façam o desenho do retângulo e diga esse símbolo aqui em um fluxograma é chamado de processo. E nós temos também o símbolo de decisão, que é o nosso losango, tá bom? Então, já vão anotando aí para a gente ir para os próximos dois símbolos. Já conhecemos aqui 4 símbolos, tá bom? Depois eu volto, se não tiver dado tempo de copiar tudo, depois eu volto de um por um e vocês vão anotando aí cada um deles, tá bom? Hoje o tempo é bastante grande, dá pra gente estar repetindo aqui algumas coisinhas. Então, vamos agora falar sobre o documento. O próximo símbolo que eu colocar aqui para vocês, ele é chamado de documento, tá bom? Documento, ele representa a entrada ou a saída de um documento especificamente. Exemplos de entrada são o recebimento de um relatório, um e-mail ou um pedido. Exemplos de saída, usando um símbolo de documento, são geralmente uma apresentação, um memorando ou uma carta, ok? Veja qual é o símbolozinho do documento. Quando vocês virem esse símbolozinho assim, ó, que parece um retângulo, só que ele é ondulado ali embaixo, o significado dele é documento, tá bom? Ele não é tão utilizado assim não, mas é importante que saibamos e que lembremos dele e do seu significado, ok? Então, anotem aí, faça esse desenhozinho, essa ondulaçãozinha embaixo, coloque aí, ó, esse símbolo num fluxograma ele é chamado de documento, tá certo? Então, conector. O que é conector? Ah, Leonardo, conector é porque eu estava usando a internet aqui, aí a internet caiu, mas depois conectou novamente. Meu celular desconectou e conectou, não é isso? Quando você estava usando aí no grupo do WhatsApp para responder o professor Leonardo, não é não, pessoal do sexto ano? E aí desconectou, mas conectou, não foi isso? Mais ou menos. Conector, geralmente ele é usado em gráficos mais complexos. Esse símbolo ele conecta elementos separados em uma página. Veja só. O que vai ser esse conector? Quando o fluxograma ele é muito grande, nós temos aqui um fluxograma bem grande, que ele não cabe em uma única página, imagina uma folha de caderno. Eu comecei a fazer um fluxograma aqui em uma folha de caderno e não coube. Eu não consegui chegar no final dele, naquela primeira face da folha. Aí o que acontece? Eu vou ter que passar para uma nova folha. Imagina só, eu ter que apagar tudo e tentar fazer desenhos menores. Vai me levar muito tempo, não vai? E se eu tiver feito de caneta, por exemplo? Se eu começar a fazer o meu fluxograma de caneta, vou fazendo os desenhos bonitinhos, os símbolos, vou colocando as suas setas, as informações dentro, e aí quando chegou lá no final da folha, eu estava longe de terminar o meu fluxograma. E foi feito de caneta. E agora? O que eu faço, Leonardo? Tenho que começar um novo desenho?
Será se eu preciso começar um novo desenho? Claro que não, né? Não preciso começar um novo desenho. Nós utilizamos um símbolo chamado de conector, que ele vai indicar que você está saindo de uma página para outra. Esse conector ele não vai finalizar o teu fluxograma, ele vai só indicar que você está saindo de uma página e continuando o seu desenho na outra. É como se você estivesse escrevendo um texto de língua portuguesa aí, por exemplo, e você fez, escreveu, chegou no final da folha, você ainda tinha muita coisa para falar ainda, o que você vai fazer? Você continua em outra folha, não é verdade? E o seu texto não acabou porque terminou a primeira folha, você continua ele lá na outra folha. Aqui no fluxograma acontece isso e muito, vocês vão perceber que a gente vai estar utilizando esse conector no fluxograma que eu preparei para vocês. Então, eu vou botar aqui o símbolo do conector para vocês e já vou adiantando que no meu fluxograma não vai ser muito pequenininho assim e eu vou utilizar o símbolozinho de conector, ok? Pronto, conectou esse símbolozinho arredondado, esse círculo, tá? Mas, Leonardo, tem um outro símbolo que a gente pode utilizar para estar saindo de uma página para outra, para separar uma página para outra? Tem. Já vou colocar para vocês. Veja só. Outro conector frequentemente usado em gráficos complexos, outro conector, ó, ele também é utilizado em alguns gráficos. O anterior, esse redondinho aqui, eu não vou estar utilizando ele no meu fluxograma, vou utilizar esse próximo aqui e vocês vão já ver ele. Frequentemente usado em gráficos complexos, esse símbolo ele conecta elementos separados em várias páginas, com o número da página normalmente colocado sobre ou dentro para ter um acesso fácil. Novamente, esse novo conector, ele é frequentemente usado em gráficos complexos, em gráficos grandes, certo? E esse símbolo ele conecta elementos separados em várias páginas. Quando eu sair de uma página e ir para outra, eu posso utilizar esse conector, que é o que eu vou estar utilizando no meu fluxograma. Então, quando eu partir de uma página para outra, eu vou utilizar esse próximo desenho que vai aparecer aqui. Então, ele é utilizado aqui para separar elementos de uma página para outra, tá? Geralmente, as pessoas colocam um númerozinho dentro dele, só para indicar assim, ó. Dentro do primeiro conector, eu vou colocar o número 1, aí quando vai para outra página, eu vou colocar o número 1 de novo. Isso quer dizer que eu estou saindo da página 1 e estou continuando o meu desenho utilizando o conector. Então, as pessoas geralmente colocam ele dentro do próprio desenho, mas dessa vez eu não coloquei. Então, esse desenhozinho aqui, ó, ele é chamado de conector. É como se fosse, sabe aquelas casinhas que a gente gostava de desenhar na aula de artes, por exemplo? Só que essa casinha aqui, ela ficou de cabeça para baixo. Deu um vento e ela girou e ficou de cabeça para baixo. Então, o conector é mais ou menos isso. É essa casinha aqui virada de cabeça para baixo, tá certo? Então, lembrem desse símbolozinho aqui, o significado dele é conector, e eu vou estar utilizando ele no meu fluxograma e eu acredito que vocês vão entender. Ele vai separar uma página de uma página para outra. Ele vai indicar que eu estou pulando de uma página para outra. E isso não significa que o meu fluxograma acabou naquela primeira página. Significa que eu vou continuar na segunda página. Ok? Então, o nosso próximo símbolo aqui. Qual será, Leonardo, o próximo símbolo? Vamos lá. Processos pré-definidos. Lembra de fazer o desenhozinho ali, ó, aquela casinha de cabeça para baixo e colocar o nome conector. Ali é um símbolo chamado de conector, beleza? Processos pré-definidos. Indica um processo ou uma operação complicada que é bem conhecido ou pré-definido em um outro local. Vamos ver aqui qual que é esse símbolozinho que fala sobre esses processos pré-definidos, tá certo? Então, é um retângulo que tem duas linhazinhas ali. Ele já vai dizer um processo que já aconteceu, que já é definido e que geralmente ele vai vir depois de uma pergunta. Qual é o símbolo que indica uma pergunta? Que dentro dele vai ter uma pergunta. Lembra que é naquele losangozinho lá que eu coloquei? Já vou voltar todos para que vocês vejam de um por um e aí eu faço o meu fluxograma. Então, esses processos pré-definidos, eles vêm dentro desse símbolo. É um retângulo com esses dois riscos aí, essas duas retazinhas nas suas laterais, tá certo? Então, geralmente ele vem após uma pergunta. Então, anotem esses dois símbolos aí, façam o desenho deles e coloquem o significado de cada um deles, tá bom? Para que possamos ir para os nossos próximos símbolos ou, quem sabe, para o nosso fluxograma, né? Já que eu preparei um bem grande aqui para vocês, eu vou falar com bastante calma desse nosso próximo fluxograma. Então, vamos ver aqui o que eu vou colocar para vocês. O que vocês acham de
de fazermos um exemplo prático agora. Vocês viram todos os símbolos de um fluxograma? Todos não, na verdade todos não. Vocês viram os principais símbolos de um fluxograma, tá certo? Acabei de colocar aqui para vocês. Espero que tenha dado tempo de vocês anotarem eles, de colocar o significado de cada um. E nós vamos estar utilizando agora esses símbolos, nem todos os que eu coloquei aqui, mas a maioria nós vamos estar utilizando. E nós vamos pegar um exemplozinho aqui, uma coisa que eu acredito que vocês gostam de fazer, eu pelo menos gosto, tá? Faz tempo que eu fiz isso, mas é legal. Então, vamos criar um exemplo aqui. Eu vou colocar uma série de informações aqui e eu vou deixar vocês acompanhando essas informações por um tempinho, tá? Depois nós vamos pegar todas essas informações que vão estar aparecendo na telinha aqui e vamos transformar ela em um fluxograma. Vocês vão ver que vai ficar bem mais legal do que eu colocar isso aqui. Veja só. Considere que eu sou o atendente de uma pizzaria. Eu vou atender o pedido de uma pizza por telefone, beleza. Alguém vai ligar e eu vou dizer assim, alô, pizzaria do Leonardo, boa noite, no que posso ajudar? Aí a pessoa ela vai me fazer o pedido de uma pizza, né? Já que ela ligou para a pizzaria, vai pedir uma pizza, não é verdade? Concorda? Então, nessa ligação, ela vai estar me dizendo o que ela quer e eu vou estar informando para ela as opções que tem na pizzaria, forma de pagamento, se precisa de dinheiro, cartão, troco, coisas do tipo, certo? Endereço de entrega, se a pessoa quer com bordas, sem bordas, coisas do tipo, né? Então, tem uma série de perguntas que eu posso estar fazendo e que a pessoa também já pode estar adiantando do que ela quer, né? Sabores, por exemplo, e muitas outras coisas. Então, o nosso fluxograma aqui, que eu preparei para vocês, ele já estou adiantando, ele vai falar sobre pizza, tá certo? Já falamos aqui sobre grafo de pizzas, né? Agora eu vou estar falando de um fluxograma envolvendo pizza. Isso quer dizer que eu gosto de pizza, né? Então, beleza, eu vou lá ver o que acontece aqui nesse nosso exemplo prático. Eu vou botar as informações aqui, ó. Eita, ó. Pareceu uma pizza aqui, deu água na boca, né? Legal. Acho que sair daqui eu vou comer uma pizza. Então, observem todas essas informações que tem aí na sua telinha, tá bom? Quero que vocês analisem ela com calma. Eu vou listar as atividades de um processo aí em uma pizzaria, lá na minha pizzaria. Então, temos aqui, ó, uma série de informações. Mas vocês concordam comigo que fica muito chato observar isso aqui? Olha só. Nossa, Leonardo, quanta coisa, hein? Quanta linha, eu não consigo nem ler isso aí direito, vou me confundir todinho. Quando chegar na terceira linha eu já me perdi, não sei mais nem o que tem lá na primeira. Eu vou pegar tudo isso aqui que está escrito e vou transformar em um fluxograma. Um monte de desenhos vai aparecer aqui, eu acredito que vocês vão achar mais legal. Mas depois eu faço a pergunta, vocês me dizem, Leonardo, eu prefiro escrito daquele jeitinho que está aqui, ó, ordenado, um monte de linhas, do que num fluxograma, tá? Dá trabalho fazer um fluxograma? Dá. Vocês não imaginam o trabalho que deu para eu fazer o que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas vale a pena. Então, as atividades aqui, ó, lá na nossa pizza, vai ser o seguinte. Primeira coisa, quando o cliente me ligar, eu vou verificar se ele possui algum cadastro. Será que o cliente possui cadastro lá na minha pizzaria? Eu vou fazer essa pergunta, né? Porque aí pode ter um descontozinho aqui, um desconto ali, né? Coisa do tipo. Se sim, se ele disser que tem cadastro, ok, beleza, tá tranquilo. Se não, ou seja, caso contrário, eu vou precisar fazer o cadastro dele no sistema, não é isso? Se ele tiver cadastro, nós vamos para uma próxima etapa. Se ele não tiver cadastro, eu vou ter que fazer uma curva, eu vou ter que ligar uma setinha e fazer o cadastro dele depois que eu sigo para aquela próxima etapa, beleza? Depois, eu vou verificar qual o tamanho da pizza que o cliente vai solicitar, se ele quer uma pizza pequena, média, grande, coisa do tipo. Vou verificar também quais os sabores que o cliente vai solicitar, né? Perguntar se ele deseja algo a mais, uma sobremesa, uma bebida, certo? Se sim, eu adiciono os itens ao pedido, né? Se ele disser, eu quero refrigerante, aí eu vou puxar uma setinha e vou falar de refrigerante. Se não, eu vou prosseguir normal, atendimento. Vou informar também o total do pedido, quanto que deu a conta dele lá, né? Quanto que é o faz-me rir. Vou perguntar a forma de pagamento, se é cartão ou dinheiro. Se for cartão, eu envio a máquina, né? Se for dinheiro, eu pergunto se precisa de troco ou não, certo? Então, e se sim, se precisar de troco, eu vou separar o troco e vou enviar lá para ele, né? Para que já facilite aí a minha vida e a vida dele também, certo? E terminou tudo isso aí, entreguei a pizza, vou fazer o quê? Eu vou agradecer ele, vou registrar o pedido no sistema e vou encerrar a ligação. Então, vocês observaram muitas informações aqui,
eu vou pegar boa parte dessas informações, não vou pegar todas, mas a maioria dessas informações eu vou pegar agora e vou traduzir, vou resumir isso aqui, vou jogar, vou colocar, vou botar isso aqui em um fluxograma. E eu acredito que vocês vão achar bem legal. Então, fiquem bem atentos, vou utilizar alguns daqueles símbolos e vou estar criando aqui o meu fluxograma. Então, o que eu falei para vocês? Ó, aquele símbolozinho lá que parece uma pista de atletismo, ele indica o quê? Isso, ele indica o início e o fim do fluxograma, tá certo? Então, tá aqui o nosso, eu vou registrar o nosso pedido. A pessoa ligou, o que eu vou falar? Vou registrar o pedido de uma pizza, tá certo? É o início do meu fluxograma. Atendi e eu vou lá falar com ele a respeito da pizza que ele quer. Para eu registrar esse pedido, eu preciso passar por algumas etapas, não é verdade? Então, olha o que vai aparecer para vocês. Lembra que eu preciso ligar essas figurinhas aí com setas. Então, tem que aparecer uma seta aí, não é verdade? Vai aparecer a setinha aí na sua telinha e eu vou para um próximo desenho. Olha só o nosso próximo desenho. O que aparece aqui nesse desenho? Ah, ele ligou, eu tenho que atender o telefone, né? Atendi o telefone, beleza. Alô, atendi o telefone. Aí o que vai acontecer? Eu vou verificar o cadastro. Será se o cliente tem cadastro? Vou verificar, ele me disse o nome dele e aí eu vou verificar o cadastro. Olha a setinha indicando aí, o cliente possui cadastro? Olha o nosso losangozinho aparecendo. Lembra que eu disse que dentro dele ficam perguntas? Então tá aí, ó. O cliente, ele possui cadastro? Será se ele tem cadastro? Aí quando tem uma pergunta, geralmente a gente vai colocar um sim ou não, um verdadeiro ou falso, não é verdade? Então, será se ele possui cadastro? Caso ele possua, ó, apareceu o sim aí na sua telinha. Se ele possuir, o que acontece? Eu vou registrar o tamanho da pizza. Ele possui cadastro, eu vou lá registrar lá o tamanho da pizza que ele escolheu. E se ele não possui cadastro, ó, olha o não surgindo aí na sua telinha. Caso ele não possua cadastro, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrá-lo. Então, se ele não possui cadastro, eu vou realizar o cadastro, ó. Lembra que é um processo pré-definido, ó, nesse símbolozinho aí? Então, eu realizo o cadastro. Depois que eu realizar o cadastro, eu vou voltar para cá, ó. Vou voltar para esse símbolozinho verde que está aparecendo aí na sua telinha. Eu vou registrar o tamanho da pizza que ele quer, beleza? Pronto, já passei por essas etapas, vamos para a nossa próxima. Com esse pedido registrado aí, olha só, vou registrar os sabores. Registrar os sabores selecionados. Registrei, ele escolheu tais sabores. Aí eu pergunto, há mais itens para adicionar? Lembra naquela nossa sequência de informações? Tinha isso aqui. Tem mais algum item para informar? Um refrigerante, uma sobremesa, coisa do tipo? Olha, mais uma pergunta. Se não tiver item, o que acontece? O que eu vou fazer caso não tenha mais nenhum item para adicionar? Eu vou perguntar se tem mais algumas observações. Será que tem alguma outra observação para o pedido? Caso tenha algum item para adicionar, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar o item ao pedido e vou observar se tem mais alguma, perguntar para ele se tem mais alguma observação, se ele quer mais alguma coisa. Depois que eu faço isso aí, tem observações para o pedido? Se ele disser que não, o que eu vou fazer? Eu vou informar o total, vou dizer, ó, seu valor foi isso. Caso ele tenha alguma observação, eu vou anotar a observação do pedido e anoto o total, certo? Digo para ele o total. Mas o meu fluxograma não acabou aqui, olha só que legal, quanta coisa bacana aí na sua telinha. Mas não coube aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para uma próxima tela. E aí eu tenho que utilizar um conector. Olha o conector que eu utilizei aí, ó. Esse símbolozinho aqui, aquela nossa casinha de cabeça para baixo, ela vai indicar que eu vou estar passando para uma próxima página. Meu fluxograma não acabou. Então eu vou para uma próxima página. Cheguei aqui na minha próxima página, eu tenho que repetir o conector. O que eu coloquei lá, eu coloco aqui novamente. Então, esse nosso conector, ele vai perguntar o seguinte: o pagamento, falei aqui no telefone, o pagamento é dinheiro ou é cartão? Se for cartão, eu vou separar a maquininha de cartão, não é verdade? Separei a maquininha de cartão, registro o pedido lá no sistema. Se for dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar se ele precisa de troco. Se ele precisa de troco, sim ou não, ok? Caso ele não precise de troco, eu registro o pedido no sistema, tá certo? Tendo feito esse registro do pedido aí no sistema, e se ele não precisar de troco, registro. Se ele precisar de troco, eu vou separar, na verdade, separo o troco, envio junto com a pizza,
registro o pedido aí no sistema e finalizo o nosso fluxograma. Então, ó, finalizei o fluxograma com o mesmo símbolozinho que eu iniciei, ok? Gostaram do meu fluxograma? Deu muito trabalho para fazer, tá bom? Então, pessoal, por hoje era só. Agradeço aqui mais uma vez a atenção de todos. Eu espero que vocês tenham gostado do meu fluxograma, que deu muito trabalho para fazer, vocês nem imaginam. Daqui a pouquinho eu coloco um outro para vocês, tá bom? Valeu, até a próxima. Fala galerinha, acabei de sair, mas já voltei aqui para mais uma aula de matemática, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aulinha, sexto ano, matemática. Agora nós vamos estar resolvendo questões. Na aula anterior falamos um pouquinho sobre os fluxogramas, tá? Vocês viram um fluxograma bem legal que eu preparei lá para vocês. Nessa aula aqui eu vou estar fazendo uma revisão do que os professores falaram aí durante essa semana, tá bom? O que o Cledilson falou, o que o Marquiel falou, o Márcio Jean não, que ele ficou de folga essa semana, né, Márcio Jean? Ele ganhou folga, então, e o que eu falei também. Então, vamos estar resolvendo algumas questões e vou, no finalzinho também, falar mais um pouquinho dos fluxogramas, tá bom? Então, vamos lá comigo. Então, pessoal, vamos lá para a resolução de questões na aula de hoje. Então, a habilidade dessa semana aqui vai ser interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando aí as relações entre os objetos representados. Por exemplo, a posição de cidades, considerando aí as estradas que as unem, e também a hierarquia dos funcionários de uma empresa e etc, né? É a mesma habilidade que nós falamos na aula anterior, e a expectativa de aprendizagem é simplesmente resolver atividades com as habilidades da semana, sobre o que nós falamos aí durante a semana, tá certo? Então, vamos lá, vamos resolver isso aí. Durante a semana, vocês viram aí que o perímetro do retângulo é a soma das medidas de todos os lados, não é verdade? O perímetro é somar os lados, não é verdade? Então, o perímetro de um retângulo é a soma das medidas de todos os lados dessa figura geométrica. Já sabemos o que é perímetro, já vimos isso nessa semana em aulas anteriores também, beleza? Mas o que acontece com o perímetro de um retângulo quando dobramos ou reduzimos pela metade a medida dos seus lados? O que vai acontecer com o perímetro de um retângulo se eu dobrar o seu lado ou se eu reduzir, se eu cortar bem no meio, se eu diminuir, se eu dividir mesmo no meio a medida dos seus lados? O que será que acontece com o perímetro? E aí, o que você tem a me dizer? Nós vimos isso durante a semana, não foi? Beleza. Então vamos lá, observem aí. Eu tenho dois retângulos aí nessa telinha, tá bom? Vou tentar mais uma vez utilizar essa mesinha aqui, ó. Ela me dá muito trabalho, mas tudo bem. Eu já estou na questão 2. Eu vou estar respondendo com vocês aqui esses dois itens que estão aparecendo aí na primeira questão. Eu quero que vocês calculem o perímetro dos retângulos abaixo. Perímetro é a soma dos lados, não é verdade? Então, eu quero saber quanto que é o perímetro dessa primeira figura e quanto que é o perímetro dessa segunda figura, não é verdade? Então, vocês vão observar que nessa primeira figura aí, ó, nós temos aqui, ó, um ladinho valendo 3. Se é um retângulo e esse lado aqui tem medida 3, vocês já vão garantir que esse outro lado aqui também mede 3, não é verdade? 3 o quê? 3 centímetros, beleza? De forma análoga, por se tratar de um retângulo e esse valorzinho aqui de baixo é 7, nós já podemos garantir que essa medida aqui também é 7 centímetros, tá certo? Olha aí, minha letra já está até melhorando. Então, nós temos um retângulo com as suas medidas e para eu calcular o perímetro eu preciso somar os lados, não é verdade? Então aqui, ó, o nosso perímetro é a soma dos lados, né? Então, para eu calcular o perímetro aqui, eu vou ter que somar o número 7 mais o número 3 mais o outro número 7 mais o outro número 3, não é verdade? Fazendo essa soma aqui, ó, observe que eu já deixei até, ó, de forma bem legal para vocês,
quando você faz essa primeira soma aqui, ó, 7 mais 3, você encontra 10, não é verdade? Aí, mais. Quando você faz a segunda soma, 7 mais 3, você também encontra 10, não é verdade? E ao somar 10 mais 10, você encontra aí o meu sobrenome, que é 20. Pronto. O perímetro dessa nossa primeira figurinha aí, o perímetro é 20, né? O perímetro aí é igual a 20. Não liguem se ficar muito torto, tá bom? Tô aprendendo. Então, perímetro é a soma dos lados, como vocês viram aí durante a semana. Já fizemos o perímetro da nossa primeira figura, deu 20. Mas 20 o que, Leonardo? Qual a unidade? Observem ali, ó, que se lá no nosso retângulo as suas medidas estão em centímetros, então o perímetro é 20 centímetros. Não esqueçam de colocar aí a unidade de medida, tá bom? Já na nossa segunda figurinha, o que a gente vai perceber? Se esse lado aqui, ó, é 2, se você percebe que aqui é um 2, o que você vai colocar bem aqui, ó? Você vai colocar também o número 2, só que agora são 2 metros, beleza? Então, 2 de um lado, 2 do outro. Da mesma forma, se bem aqui embaixo é um 10, ó, você percebe que embaixo é um 10, você vai colocar lá em cima também o número 10. Então, você bota aí o número 10 metros, tá certo? Agora nós vamos calcular o perímetro aí dessa figura. Perímetro é a soma dos lados, então, nosso perímetro vai ser somar o número 10, vou colocar em outra ordem aqui, ó, mais o número 10, mais o número 2, espera aí que não ficou muito legal esse 2 aqui não. Então, mais o número 2 aí, mais o outro número 2, que eu passei aqui sem querer, mais o outro número 2. Então, nós vamos ter que fazer essas somas. Nós sabemos aí que é uma soma bem simples, né? 10 mais 10, 20, 20 mais 2, 22, 22 mais 2, 24. Então, 24 metros é o nosso perímetro. Então, aqui o nosso perímetro é igual a 24 metros, beleza? Percebam, eu quero que vocês analisem uma coisa, as medidas que tem nessa figura, ó. 3 e 7 na primeira, 2 e 10 na segunda, beleza? Mas lembra que a questão falou em dobrar a medida do lado ou reduzir pela metade. Olha o que vai acontecer na nossa próxima questão. Agora nós vamos dobrar as dimensões do retângulo e calcular o perímetro. Veja só, ó, 3 e 7 eu vou dobrar, vai ficar 6 e 14. 2 e 10 eu vou dobrar, vai ficar 4 e 20. Veja só, 6 e 14, 4 e 20. Lembra das respostas anteriores, ó. 20 para a primeira. Oxe, cadê a resposta da outra? E 24 para a segunda. Ficou na outra página, foi mal. Deixa eu só continuar aqui então. 2 mais 2. Que estranho isso. Tá, deu para entender que isso aqui vai ser 24, né? Então, observem aqui a nossa próxima. Eu vou dobrar as medidas. Eu dobrei as medidas dos lados da questão anterior. Nós temos agora 6 e 14. Então, ó, lá onde era 3 aqui passou a ser 6. E lá onde era 7, aqui ficou sendo 14. Então, aqui em cima também vai ser 14, aqui ao lado também vai ser 6. Então, o perímetro dessa figura aqui, eu vou botar um pezinho de perímetro, tá? Para não ficar escrevendo a palavra. O perímetro vai ser 14 mais 6, mais o outro 14, mais o outro 6. Logo, o nosso perímetro aqui vai ser, ó, 14 mais 14 fica 20, ou 14 mais 6 fica 20, o outro 14 mais o outro 6 também dá 20. Então, o nosso perímetro aqui vai ser 40 centímetros. Então, temos aqui o perímetro dessa figurinha da questão 2. Aqui embaixo, ó, o que vocês percebem? Bem que eu tenho 4, consequentemente, bem aqui também vai ser 4. Aqui a medida vai ser 4 centímetros. Se aqui embaixo é 20, lá em cima também vai ser 20 centímetros. Beleza? Vamos calcular o perímetro aqui, ó. Vou botar o P de perímetro, tá? É somar
todos esses lados. Tem um 20 em cima, mais tem um 20 embaixo, mais tem um 4 de um lado, mais tem um 4 do outro. Então, nosso perímetro aqui vai acontecer o quê? 20 mais 20 dá 40, 40 mais 4, 44, 44 mais 4 dá 48 centímetros. Então, lá na questão anterior, nós tínhamos encontrado um valor para esse perímetro aqui, ó. Só que no lugar do 6 e do 14, aqui onde vocês estão vendo o 6 e o 14, lá era 3 e 7. Eu dobrei, encontrei um perímetro aqui, 40, não é verdade? Embaixo eu dobrei também as medidas e encontrei um perímetro 48. Vocês perceberam o que foi que aconteceu de uma figura para outra? Quando eu dobrei os lados, o que aconteceu com o perímetro? Vou mostrar aí para vocês o que aconteceu, olha só. Veja o que aconteceu com o perímetro dos retângulos nas questões 1 e 2. Na questão 1, os perímetros tinham dado 20 e 24, como vocês viram lá na hora da escrita. Na questão 2, os perímetros foram 40 e 48. 20 e 24 na primeira, 40 e 48 na questão 2. Percebam que ao dobrarmos a medida dos lados de um retângulo, o seu perímetro também dobrou? Quando eu dobrei os lados, o que aconteceu com o perímetro? Dobrou, ó. De 20 passou para 40, de 24 passou para 48. Será que isso foi sorte? Ó, você não está convencido, não? Acha que foi pura sorte? Ou que foi só uma coincidência? Vamos testar aí com outros exemplos para saber se foi só uma sorte mesmo. Terceira questão, eu quero calcular o perímetro desses retângulos abaixo aqui, ó. Temos dois retângulos aí bem grandes, tá? Nós vamos estar calculando aí o perímetro dessas figuras. Então, eu tenho aí na terceira questão uma figura, um retângulo que tem 10 centímetros em cima, 10 centímetros embaixo, 5 de um lado e 5 do outro. Preciso calcular o perímetro. Eu vou fazer o cálculo aqui dentro da própria figura. O perímetro disso aqui vai ser o quê? Ó? 10, mais o outro 10 que tem lá embaixo, mais os 5 que tem de um lado, mais os 5 que tem do outro. Nesse caso, nosso perímetro aqui vai ser quanto? 10, 20, 25, 30, certo? 30 centímetros. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui em cima, onde tinha 10, na nossa próxima figurinha aqui, ó, eu coloquei um 20. Eu dobrei a medida, não é verdade? Dobrou de 10 para 20. Mesma coisa vocês vão perceber aqui embaixo, ó, onde era 10, aqui agora vai aparecer 20, tá certo? Nas laterais, aqui ó, que era 5 e aqui que era 5, na nossa outra figurinha vai ficar o quê? Vai ficar 10 e vai ficar 10. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dobrando as medidas dos lados. Eu quero saber se o perímetro também vai dobrar ou se foi só sorte na questão anterior. Vamos calcular o perímetro então e ver o que vai acontecer. O perímetro vai ser o 20 mais o outro 20 mais o 10 mais o outro 10, tá bom? Então, calculando esse perímetro aí, 20 mais 20 dá 40, 40 mais 10, 50, 50 mais 10 vai dar 60 centímetros. Então, perceba que lá na primeira, o perímetro deu quanto? Deu 30, não foi? Olha só, o perímetro aqui deu 30. E na segunda figura, o perímetro deu 60. O que eu fiz com os lados do nosso retângulo? Eu dobrei a medida do lado, o que aconteceu com o seu perímetro também dobrou, não é verdade? Então, realmente dá certo. Quando se dobra a medida dos lados, os perímetros também são dobrados, ok? Vamos então para a nossa próxima situação. Vamos recordar aqui como é que se calcula a área de um retângulo. Vamos lembrar aqui como é que se faz o cálculo da área de um retângulo, tá? Vejam só. Já falei para vocês sobre o retângulo, que nós temos uma partezinha chamada de base e outra parte chamada de altura. Então, base, altura, como está aparecendo aí na sua telinha, tá certo? A área de um retângulo, ela é calculada aí através do produto da base pela altura. Produto significa o quê? Multiplicação, não é verdade? Então, se eu multiplicar o valor da base pelo valor da altura, eu tenho como resultado a área de um retângulo, beleza? Então, vai aparecer aí para vocês a fórmula. Esse A de área é igual ao B vezes o H. A área é igual à base vezes a altura, tá certo? Então, nós já temos uma fórmula aqui. Vamos calcular aqui a área desses retângulos. Olha só, eu tenho um primeiro retângulo aqui, ó,
A sua base aqui, ó, vou botar um Bzinho de base. A sua base, ela mede 7 e esse 3zinho aqui vai ser a altura, tá? Então, a base é 7, a altura é 3. Como é que vai ficar a área desse triângulo? A área vai ser igual a 7 vezes 3. Mas quanto que é mesmo 7 vezes 3? Vamos lá, até onde eu lembro é 21. Só que perceba que eu estou multiplicando aqui, ó, centímetros por centímetros. Então, quando eu vou colocar aqui a minha resposta, eu boto centímetros elevado ao quadrado, porque eu coloquei centímetros vezes centímetro, então fica centímetros quadrados. Então, a área do primeiro retângulo aí deu 21 centímetros quadrados. E no nosso segundo retângulo, o que eu tenho aqui como a minha altura? Eu vou botar um Hzinho aqui de altura, né, que o Cledilson já falou que é porque vem do inglês, do grego ou de qualquer outra coisa. E aqui eu vou botar o B de base. Então, nós temos aqui, no nosso próximo retângulo, vou calcular a área dele. O cálculo da sua área, como nós lembramos, é a base, que no caso é o 10, vezes a altura, que no caso é o 2. Mas, Leonardo, dá 20. Quanto que é mesmo 10 vezes 2? Ah, eu lembro que é igual a 20. Então, a área aqui vai ser 20. Como a unidade ali é metro, fica 20 metros quadrados, beleza? Então, nós temos aqui, ó, lembrem das questões 5 e 6. Eu quero que você, da questão 5. Das duas figurinhas que tem aí na questão 5, tá? Os lados eram 3 e 7 na primeira, a sua área deu 21. Os lados eram 2 e 10 na segunda, a sua área deu 20. Vamos ver o que tem aqui, então, na nossa próxima questão, na questão de número 6. Agora, nós vamos dobrar as dimensões do retângulo e calcular o perímetro. Ó, dobrei. Lembra da anterior? 3 e 7 virou 6 e 14. De baixo. 2 e 10 virou 4 e 20. Então, eu dobrei a medida dos seus lados. O que será que vai acontecer com a área? Lá no perímetro, quando eu dobro a medida dos lados, o perímetro também dobra. E na área, será se ao dobrar a medida dos lados, a área também vai dobrar? Será se é isso? Você já deve saber que eu falei sobre isso aí durante essa semana para vocês, né? Na aula de terça-feira vocês viram isso aí. Então, eu vou calcular aqui a área desse nosso primeiro retângulo, ó. Vai ser o 14 vezes o 6. Para quem não lembra como é que faz a multiplicação, ó, 14, boto o 6 aqui embaixo, 6 vezes 4 dá 24, boto o 4 e levo o 2, 6 vezes 1 dá 6, 6 mais 2 dá 8. Então, a nossa área aqui vai ser igual a 84, como ali as unidades são centímetros, fica 84 centímetros quadrados. Vamos para a nossa figurinha aqui de baixo, né? As dimensões aí são 24. Então, vou calcular a área. A área é igual à base, que é o 20, vezes o 4, que é a altura. Só que o 20 vezes o 4, eu não vou armar essa continha, porque ela é bem fácil. Se 2 vezes 4 dá igual a 8, você pega esse zero, bota na resposta, 20 vezes 4 vai dar 80 centímetros quadrados. Vocês perceberam uma coisa bem legal que vai aparecer para vocês? Lá na questão anterior, vou voltar aqui para que vocês observem, ó. Quando os lados eram 3 e 7, a área deu 21. E quando era 2 e 10, a área deu 20. Se eu dobrei o valor dos lados, foi para 6 e 14, Leonardo, a área foi para 84. Olha só, eu vou rabiscar aqui para que vocês acompanhem. Lá na anterior, tinha dado, lá na anterior, a área anterior tinha dado 21 centímetros quadrados. E ela agora, essa área aqui, ó, quando eu dobrei a medida as suas dimensões, base e altura, ela ficou 84. O que foi que aconteceu? Dobrou? Não, não dobrou. Ela quadruplicou, certo? Ficou multiplicado por 4. Então, vocês vão perceber isso aí no nosso próximo slide. Veja só. Veja o que foi que aconteceu com a área dos retângulos nas questões 5 e 6. Vamos lá. Na questão 5, as áreas foram 21 e 20. Lembra lá na questão 5? Ok. Na questão 6, quando eu dobrei a medida dos seus lados, as áreas ficaram 84 e 80. Vocês perceberam que vai quadruplicar, vai ficar multiplicado por 4 de um número aí para o outro? Ó. Percebam, 21 vezes 4 dá 84. 20 vezes 4 vai dar 80. Então, observem aí, perceberam que ao dobrarmos a medida dos lados de um retângulo, a sua área quadruplicou? Não está convencido disso ainda não? Você acha que foi sorte de novo?
ou que foi só uma coincidência? Você acha? Bora testar com outro exemplo? Vamos lá, ainda temos aqui 10 minutinhos de aula. Então, 7ª questão. Calcule a área dos retângulos abaixo. Olha só, temos 2 retângulos aí, da mesma maneira que eu fiz lá na questãozinha de perímetro. Eu peguei essa figurinha aqui, ó, esse retângulo que tem aqui, ó, essa medida como sendo 10, por se tratar de um retângulo, obrigatoriamente essa medida aqui vai ser 10, beleza? Essa outra medida aqui, ó, ela é 5, por se tratar de um retângulo, aqui também vai ter que ser 5, beleza? Então, eu vou calcular a área dessa figura. Leonardo, a área é igual a base vezes a altura. Estou repetindo a fórmula aqui, caso alguém tenha perdido aí o início da aula, tá? Então, a área aqui vai ser o quê? A nossa base é 10, multiplicado pela nossa altura, que é 5. Consequentemente, 10 vezes 5 é muito fácil, não vou nem armar essa continha, vai dar 50 centímetros quadrados. Então, guardem isso aí. Tenho 50 centímetros quadrados de área. Vou para essa figurinha ao lado. Vocês perceberam que até o tamanho da figura é maior, né? Olha só, eu aumentei a minha figura. Perceberam que é a mesma figura, só que eu dobrei o valor dos lados? Aqui passou a ser 20, aqui também passou a ser 20. Ó, o que era 10, bem aqui, deixa eu só riscar aqui para vocês. O que era 10 passou a ser 20, dobrei, não foi? E o que era 5 aqui passou a ser 10, também dobrei. Então, ó, vocês perceberam que eu dobrei as medidas dos lados, né? Fiz aqui, ó, dobrei as dimensões do meu retângulo. Será se a área vai quadruplicar ou se foi sorte naquela questão anterior? Vamos verificar, né? Vou botar aqui a fórmula. Base vezes a altura, então a nossa área vai ser, a base é 20, vezes a altura, que é 10, nossa área vai ser, ó, 2 vezes 1 dá 2, pega os 2 zeros que tem aí e coloca na resposta. Fica 200 centímetros quadrados, beleza? Então, olha só, a área ela partiu de 50, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó, a área ela saiu do número 50, e ela se transformou em 200. E aí, quadruplicou ou não? Com certeza, não é verdade? Então, eu quero que vocês observem agora esses 2 fluxogramas. Vou colocar só esse primeiro. Lembra que durante a semana, além de falar sobre perímetro e sobre área de retângulos, também eu, por exemplo, falei para vocês sobre fluxogramas, tá? E os outros professores da semana também fizeram isso. Na aula anterior, eu fiz aqui o desenho de um fluxograma, né? Tentei fazer um desenho bacana, falamos aqui sobre pizza, não foi isso? E eu consegui desenhar um fluxograma para vocês. O que aconteceu? Minimizou aqui, agora não sei como. Será que esse aqui minimiza? Às vezes o controle. Tem que continuar, né? Pronto. Deixa eu botar bem aqui em modo apresentação, professor. Porque da forma que tá, ele não tá... Ó, deixa eu mostrar bem aqui. O senhor não vai mais usar o que o senhor riscou não, né? A gente sabe que falta 7 minutinhos ali. Esse aqui, né? É. Vou continuar daqui. Isso. O senhor conta só 3 segundinhos, aí já acerta a hora. Tem 7 minutinhos. Tá. Então, pessoal, como vocês viram aqui na aula anterior, eu falei um pouquinho de fluxograma, né? Durante a semana os professores também fizeram isso. Então, eu separei aqui para vocês 2 fluxogramas já pronto, né? Caso sobre um tempinho, eu vou tentar fazer um outro fluxograma aqui com vocês, tá bom? Então, esse que está aparecendo aí na sua telinha, bem simples, ele está falando aí sobre o funcionamento de uma lâmpada, tá? Então, eu iniciei aqui com o funcionamento de uma lâmpada. Olha o símbolozinho que eu coloquei lá para iniciar, é o mesmo que eu coloco para finalizar o fluxograma. Então, eu vou fazer uma pergunta. A pergunta fica dentro do losango, não é verdade? A lâmpada, ela está plugada, ou seja, ela está encaixada? Se ela tiver, eu vou fazer uma outra verificação. Vou olhar o bulbo, que é aquela partezinha que a lâmpada encaixa, né?
Se ela não tiver plugada, ó, observe a setinha aí ao lado, se a lâmpada ela não tiver plugada, o que eu vou fazer? Eu vou plugar ela, né? Eu vou colocar ela no seu lugar. Já eu boto esse outro, ele está querendo aparecer aqui. Mas se ela não tiver plugada, eu coloco ela e aí eu vou fazer o testezinho do bulbo, né? Que é a partezinha que a lâmpada encaixa. Será que esse bulbo queimou? Se ele tiver queimado, é simples. Eu vou trocar ele e ligo a lâmpada e aí pronto, já não vou ficar mais no escuro. Se ele não tiver queimado, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma nova lâmpada e aí encerrou o nosso fluxograma. Resolvi o probleminha da lâmpada, tá? Observe um outro fluxograma que eu tenho aqui para vocês. Esse aqui, ó, eu já coloquei mais símbolos. Veja só. Lembra que eu falei para vocês que os fluxogramas, eles podem vir com a palavra início e fim? Nesse caso aí, ó, aconteceu. Iniciei, finalizei, lembra sempre com o mesmo símbolo. Então, eu vou falar aqui sobre fazer um pão, né? Tá dando uma fomezinha aqui, então, para eu fazer o pão, o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir o forno primeiro, não é verdade? Vou lá, abrir o forno. O forno, ele tá aceso? Se ele tiver aceso, eu vou colocar a lenha, né? Que é para ficar um pouquinho melhor, esquentar mais um pouquinho. Se ele não tiver aceso, ó, se sim eu tomo uma providência, se não eu tomo outro. Se ele não tiver aceso, eu vou ter que acender o fogo, tá? Depois que eu acender o fogo, eu coloco a lenha, tá certo? Quando o fogo ele tá todo perfeitinho ali, já está na sua temperatura ideal, eu vou assar o pão e acabou, finalizou o nosso fluxograma. E é só fazer o lanche, né? Falando nisso, já está quase na hora do lanche, né? Só tenho mais 4 minutinhos, beleza? Agora, pessoal, eu tava um dia desses lá em casa, né? E eu tive um probleminha na internet, tá certo? E aí o que aconteceu? Eu vou tentar criar aqui um fluxograma para vocês, vou tentar usar essa canetinha, que ela é um pouquinho ruim para usar, mas vou tentar desenhar aqui um fluxograma para vocês. Aquele da aula anterior, eu fiz ele todinho e fui colocando aqui parte por parte, né? Agora eu vou estar fazendo um aqui ao vivo para vocês. Então, eu quero montar aí um fluxograma sobre o que devemos fazer quando a internet ela apresenta aí um problema, né? Tive um probleminha na minha internet lá em casa, o que a gente deve fazer? Então, vou tentar desenhar um fluxograma aqui para vocês. Ó, o meu símbolozinho de início. Eu vou iniciar o meu fluxograma. Eu tô sem internet, né? Eu vou botar aqui, ó. Sem. Vixe, mas ficou feio, Leonardo. Sem. Eu vou botar só o nome net, que é para economizar espaço. Eu tô sem internet, né? Então, se eu tô sem internet, o que eu tenho que fazer? Ó, iniciei o meu fluxograma. Lembra das setinhas, né? O que eu tenho que fazer quando eu estou sem internet? Eu vou ligar para a operadora, vocês concordam? Ó, então, vou botar o meu retângulozinho aqui, eu vou ligar para a operadora, porque é da Oi, tá? Da Claro, da Vivo, da TIM, então, da operadora, para não fazer propaganda só de um. Então, eu vou ligar para a operadora, tá certo? Quando eu ligar para a operadora, eles vão, obviamente, eles vão me fazer uma pergunta, né? Então, pergunta tem que ser dentro do losango. Tá aí meu losango ridículo, né? Eles vão perguntar o seguinte, eles vão perguntar se eu já tentei, ó. Já tentou reiniciar. Aqui eu passei um A, tá? Já tentou reiniciar? Se eu já reiniciei lá o meu modem, se eu já desliguei e liguei ele novamente, aí eu tenho duas opções de resposta para eles, né? Ou eu vou dizer sim, ou eu vou dizer não, não é verdade? Se eu disser assim, ó, sim, eu já tentei reiniciar, vou botar o sim aqui, ó. Falar assim, eu já tentei reiniciar e não deu certo. Aí o que eu vou fazer? Eles vão me encaminhar para um TI, eles vão abrir aqui um chamado para o TI. Então, eu vou ser encaminhado para o TI, né? Que é quem vai vir lá na minha residência resolver esse probleminha. Esse TI, o que ele vai fazer? Ele vai agendar uma visita, ó. Ele vai agendar uma visita. Quando ele agendar a visita, eu vou fazer o quê? Vou finalizar o meu fluxograma. Eu vou finalizar a ligação. Então, eu terminaria aqui o meu fluxograma, certo?
Mas vocês lembram que quando eu coloquei o meu losangozinho aqui, ó, eu tinha duas opções, dizer sim ou dizer não, né? Se eu digo sim, a gente vai lá para esse caminho que eu fiz aí na parte superior. Mas eu também teria a opção de dizer não, eu não reiniciei o meu modem. Não fiz isso. Então, o que eles vão pedir para que eu faça? Eles vão pedir para eu reiniciar, né? Eles vão fazer assim, ó. Você vai reiniciar, então, o que eu tenho que fazer? Reiniciar o modem. Reiniciar o modem, tá? Quando eu reiniciar o modem, eles vão me fazer uma outra pergunta. Eles vão perguntar se o meu problema foi ou não resolvido. Vai dizer assim, resolveu o problema? Tem um símbolozinho de interrogação, tá? Resolveu o problema? Também tenho duas opções de resposta, sim ou não. Se eu disser que sim, resolveu o problema, o que eu vou fazer? Eles vão me encaminhar, eu vou finalizar a ligação. Ó, resolveu, então acabou o problema, eu vou finalizar a ligação. Se eu disser que meu problema não foi resolvido, o que vai acontecer? Eles vão me encaminhar lá para o TI. Quando eles me encaminharem lá para o TI, eu vou fazer esse processo aqui, ó, que eu já tinha feito anteriormente, que é abrir o chamado e finalizar a ligação. Então, um fluxograma aqui muito bagunçado que eu fiz aqui para vocês, tá? Mas acho que deu para entender. Então, pessoal, por hoje era só. Até a próxima aula, espero que tenham entendido. Fui! Olá, alunos, tudo bem? Professora Débora Lívia, juntamente com você, para mais uma aula de língua portuguesa, aula de revisão. Vamos então relembrar todos os conteúdos que vínhamos estudando durante a semana. Você já preparou o seu material de estudos? Tudo ok? Então, vem comigo, vamos lá! Na aula de hoje, as habilidades que serão trabalhadas são essas que eu listei aqui, tá? A primeira é localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrases e os trechos que as comprovem. Ou seja, nós já sabemos a diferença entre as informações explícitas e implícitas. As informações explícitas são aquelas que saltam aos olhos quando lemos, certo? Elas estão na materialidade, na superficialidade do texto. E as informações implícitas são aquelas que nós precisamos investigar um pouquinho mais para percebê-las, ok? Analisar em diferentes textos os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de sequências narrativas, certo? Essa é a chave da leitura. Nós não podemos apenas olhar as palavras e juntar sílabas de maneira nenhuma, ok? Nós precisamos compreender os sentidos que estão por trás daquele texto, no silêncio, naquilo que não foi dito também, porque ali o texto se constitui, ok? Então fiquem atentos sempre que estiverem lendo um texto, lendo um material de estudos ou até mesmo uma placa na sua rua, um recado, um bilhete, um gesto, tudo isso comunica sentidos, ok? Bom, hoje o gênero em foco é muito bacana. Nós vamos trabalhar com o relato de viagem. Vocês estão vendo esse ônibus muito chique aqui ao lado, né? Dá até vontade de entrar nele e embarcar numa aventura por aí. Se você pudesse, né, entrar nesse ônibus agora, para onde você iria? Que lugar você gostaria de conhecer? Seria uma viagem para o Piauí?
fora do Piauí? Professor, eu sou do Maranhão. Professor, eu sou de outro estado. Eu faria aí um de volta para minha terra, não sei. Rodaria o Brasil inteiro? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre esse tema muito legal, que é viagem, relato de viagem. Bom, antes de dar continuidade, o texto literário também nos apresenta um conceito de viagem, tá? De acordo com Mário Quintana, por exemplo, ele diz que viajar é mudar a roupa da alma. Olha que coisa bacana! Eu trouxe esse exemplo para mostrar para você que a nossa língua portuguesa é muito rica. Os sentidos, como diz Carlos Drummond de Andrade, moram longe, eles não estão perto, eles precisam ser acessados, investigados. Viajar para Quintana, portanto, é mudar a roupa da alma. Como assim? Mudar a forma de pensar, mudar o modo de ser. E essa mudança só pode acontecer a partir de uma reflexão profunda sobre quem somos e o que fazemos na nossa sociedade, ok? O poeta das coisas simples também diz o seguinte, olha só. A verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando. Então, a verdadeira arte de viajar, mesmo sem poder ir muito longe fisicamente, geograficamente falando, é saber perceber as coisas belas e simples do nosso cotidiano. Olhar o céu nublado, olhar aquela árvore, aquela mangueira que tem no quintal, olhar a sua família em funcionamento, aquele menino correndo, brincando. Pois é, a arte de viajar, né, a nossa vida para a poesia, para o eu lírico, a nossa vida é uma aventura, é uma viagem, deve ser desfrutada com muito prazer, com muita cautela também, tá bom? Voltando agora para viagem ônibus, viagem avião, viagem carro, não é? Nós vamos falar sobre esse relato, ou seja, sobre o texto que conta como é a experiência, como foram as vivências durante uma viagem, ok? As características do relato de viagem é registrar viagens, registrar experiências. Professora, no relato de viagem eu posso contar a história da minha vida? Não, porque aí seria uma biografia, não é? Então, cuidado. A linguagem é espontânea e mais informal. Esse não é um texto jornalístico, é um texto de caráter pessoal mesmo. Ele é escrito em primeira pessoa, então você tem a liberdade de dizer as coisas, arranjar o texto à sua maneira. Público-alvo, em primeiro lugar, o próprio autor. Quem escreve um relato de viagem deseja relembrar as experiências boas que viveu, as aventuras, aquele ônibus que ficou preso num buraco na estrada, não sei, todo mundo teve que descer ali, aquela confusão toda. Você quer relembrar aquilo porque foi um momento marcante, foi um momento bom, ok? Ou quem se interessa por narrativas e experiências vividas. E a circulação, né, o relato de viagem pode aparecer em livros, revistas, especialmente também na internet, né? A gente observa que o relato de viagem, ele serve também para orientar os novos viajantes, né? Se eu estou procurando um local para viajar, nunca fui até lá, não conheço o lugar, não conheço ninguém que tenha ido também, então, eu posso recorrer ao meio virtual, eu posso recorrer à internet e pesquisar ali relatos sobre viagem ao litoral do Piauí, por exemplo. E aí eu vou ver, né, os melhores restaurantes, como foi a experiência de outras pessoas e a partir dela programar o meu roteiro também, tá? Então é algo muito útil na internet. Agora, nós assistiremos ao vídeo. Por falar em praia, por falar em litoral, nós vamos assistir ao
muito bacana sobre um relato de viagem, né, que foi registrado no formato, né, de vídeo, né, por meio de fotografias. E depois nós retornamos aqui para a nossa aula e para as questões. A pedra, o mar e o sol, assim se fez Pedral. É assim com os versos do cantor piauiense Teófilo Lima, que o Conheça Piauí apresenta para você a Praia da Pedra do Sal. Essa praia fica localizada a 7 quilômetros da área urbana do município de Parnaíba. É até mesmo chamada por muitos como a Praia dos Parnaibanos, pois é a única que existe nessa cidade do litoral piauiense. A Pedra do Sal é de uma paisagem quase cênica e, claro, irresistível. Essa praia nos agracia com essas grandes formações rochosas, esse mar azulzinho e de águas quentinhas. Um farol de 1873 que decora a paisagem, e ainda com o pôr do sol, que é um dos mais bonitos do Piauí. Acesse o site conheçaopiauí.com e fique por dentro de mais detalhes da Pedra do Sal. Dando continuidade, agora nós faremos a leitura de um relato de viagem. Olha que galera corajosa essa aqui. Gente, foi uma família, imaginem a cena, né? Nós tínhamos o pai, a mãe, gestante e uma menina que estava completando 3 anos. Para comemorar o aniversário da filha, né? Aquela festa, eles resolveram fazer um tour pelo litoral do Piauí, pelo estado do Piauí, na verdade, de carro, foram rodando aí, né, uma verdadeira aventura. E agora nós vamos juntos ler e descobrir como foi essa experiência para eles. Olha só, prepare-se para ler junto comigo, tá? Relato de viagem. Nossa aventura começou no início de junho. Estava grávida de 6 meses e minha filha estava completando 3 anos. Foi uma aventura incrível. O período foi de seca. Não pegamos nenhum dia de chuva. O interiorzão do Piauí e o litoral são incríveis, muito a ser explorado. A Serra da Capivara é uma beleza com bastante estrutura. Como estávamos de carro, compramos bastante. Nos apaixonamos pelo estado. Teresina, 15 a 17 de 6 de junho, marcamos a estadia em um condomínio. Tomamos café em um dia no mercado do Mafuá e fizemos um passeio pelo encontro dos rios Poti e Parnaíba. À noite, fomos à festa junina do shopping Rio Poti. Pedro II, 17 a 19 de junho. Ficamos em uma pousada muito legal, chamada Pousada Rústica, bem rústica mesmo. Passeamos pela área central, onde ficam várias lojas de Opala. Aproveitamos e marcamos um passeio com uma guia por 2 dias, que nos levou para o Morro do Gritador, uma mina de opala e algumas pinturas rupestres que estão bem danificadas. Também conhecemos um incrível lugar chamado Parque Nacional de 7 Cidades, que fica entre Piripiri e Piracuruca, com pinturas rupestres e formações rochosas incríveis. Além disso, tem um banho de cachoeira no final. Olha, não sei vocês, mas com essa cena aqui, deu vontade de pular aqui dentro dessa água, né? Vamos mudar de slide e continuar, porque senão a gente, né, viaja de fato. Não pode, volta para cá. Primeira questão. No texto lido, o termo aventura está relacionado, né? Vamos só relembrar aqui um pouquinho. Nós lemos que, no começo, ela diz que resolveu viajar em família, estava grávida de 6 meses, tá? E tinha uma filha pequena de 3 anos. E aí ela diz, foi uma aventura incrível. O termo aventura está relacionado às dificuldades de viajar com crianças somente, as dificuldades de viajar com uma criança de 3 anos e outra em gestação, as dificuldades de viajar em família ou letra D, as dificuldades de viajar pelo estado do Piauí. 1 minutinho.
Ok, voltando. Vamos analisar então as alternativas. Na letra A nós temos as dificuldades de viajar com crianças somente. Geralmente essas alternativas que são muito restritas, né, nós podemos desconfiar delas, tá? As dificuldades na letra C de viajar em família. Que dificuldade é essa, né? Viajar em família é algo maravilhoso. E para ela também foi uma experiência considerada, abre aspas, incrível, fecha aspas. Ok? Letra D, as dificuldades de viajar pelo estado do Piauí. Olha, eu tô achando essa alternativa um pouco preconceituosa. Todos os lugares têm aí, né, uma estrada esburacada e outra, né, tem uma dificuldade e outra, mas o Piauí não é, a gente não pode considerar que é muito difícil viajar pelo Piauí de modo nenhum, tá? E isso não está dito no texto também. Então não é um fato, é só uma opinião. O fato, a alternativa correta é letra B, as dificuldades de viajar com uma criança de 3 anos, imagina, né? Vários dias, um mês inteiro rodando com uma criança pequena e outra em gestação. Então o texto fala sobre isso. Resposta correta, letra B de Brasil, ok? Próxima questão. No texto, a ausência de chuva é uma informação implícita. Letra B, explícita. Letra C, inexistente. Ou letra D, oculta. Ok, voltando para cá, olha só, nós vimos lá no começo que nós trabalharíamos essa habilidade, não é? De reconhecer informações explícitas e implícitas. Aqui, a ausência da chuva é uma informação, o quê? Vamos retornar um pouquinho ao texto para descobrirmos? Olha o que está dito aqui, ó. Foi uma aventura incrível, ok? Já analisamos na primeira questão e aí temos o seguinte, o período foi de seca. Não pegamos nenhum dia de chuva, ok? Então essa informação está aqui, ó, na materialidade do texto. Logo nós percebemos que ela não está implícita ou oculta e muito menos é inexistente. Nós estamos diante, olha que coisa fácil, não é, gente? Nós estamos diante de uma informação, o quê? Explícita, aparente no texto, ok? Terceira questão. No texto lido, a ausência da chuva, meu Deus, está aqui, já marquei. Quarta questão. No trecho, como estávamos de carro, compramos bastante. Compreende-se que viajar em um veículo próprio. Letra A. Facilita as compras, pois não há uma delimitação de paradas e horários. Letra B, dificulta as compras, porque a viagem se torna mais cansativa. Letra C, inviabiliza a possibilidade de compras, porque é preciso chegar muito rapidamente. Letra D, impede as compras de produtos locais, pois não há espaço para guardá-los. Tempo na tela. Voltando pra cá, olha só, acho que nem foi um minuto, né? Olha aqui, fácil demais essa questão. Ela diz assim, olha, estávamos de carro, compramos muito, né? Então vamos analisar. Vou começar pela letra B. Um veículo próprio dificulta as compras porque a viagem se torna mais cansativa?
Essas duas coisas não têm uma relação direta. O fato de se tornar cansativa não tem a ver com compras, porque na verdade parar para comprar até alivia um pouco aquela tensão de estar o tempo inteiro ali dentro de um automóvel, ok? Então, e claro, isso não está dito no texto. Então, essa alternativa está incorreta. Letra C, inviabiliza a possibilidade de compras porque é preciso chegar rapidamente. Quem disse, não é? Eles passaram um mês inteiro andando pelo Piauí inteiro, então eles não tinham pressa, se programaram para isso, tá? Impede as compras de produtos locais, pois não há espaço para guardá-los. Gente, se há um veículo próprio, o espaço é até maior, as bagagens, enfim. Você dá um jeito de se arranjar, certo? Então, essa alternativa também está errada. Tenho certeza que a maioria de vocês marcou o quê? Letra A. Muito bem. Olha, estávamos de carro, compramos bastante. Por quê? Porque estar de carro facilita as compras. Não há uma delimitação de tempo, de horário. Se você viaja, por exemplo, com alguma empresa de ônibus, eles vão dizer, olha, a gente sai de Teresina às 10 horas e 55 minutos. Pode ser que haja atraso, mas se não houver e você não chegar lá, eu sinto muito, mas ou você compra outra passagem ou então você perde a viagem. É diferente de um veículo próprio, ok? Próxima questão, vamos lá? No trecho, próxima questão, eu estou voltando. Leia o trecho a seguir. Também conhecemos um lugar incrível chamado Parque Nacional de Sete Cidades, que fica entre Piripiri e Piracuruca, com pinturas rupestres e formações rochosas incríveis. O verbo conhecer está conjugado. Letra A, no modo imperativo. Letra B, no modo subjuntivo. Letra C, no modo indicativo. Ou letra D, no modo afirmativo. Tempo na tela. Professor, e existe modo afirmativo? Agora eu estou na dúvida se existe o afirmativo e tem o negativo também. Calma, jovem. Esse modo afirmativo aqui é pegadinha, viu? Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. Professora, eu fiquei na dúvida, não estou lembrando mais. A aula de revisão, então deixa eu refrescar aí a sua memória. Olha só, modo imperativo, lembra da sua mãe, lembra aí de alguma figura de autoridade, daquela professora que fica no seu pé dizendo faz a tarefa, copia, tá fazendo o quê? Pois é, o modo imperativo expressa uma ordem, um desejo, um pedido, uma orientação, ok? Aqui nós não estamos diante do modo imperativo, Se tivéssemos o verbo flexionado, conjugado no modo imperativo, nós muito provavelmente estaríamos diante de uma propaganda publicitária, Uma empresa de turismo, uma empresa de viagens, que trabalha com isso, Um grupo que trabalha com passeios pelo Piauí, e aí eles estariam convidando você, me convidando a conhecer o estado do Piauí, dizendo assim, ó, conheça, ok? Então, isso é o modo imperativo. O modo subjuntivo é aquele que expressa o quê? Uma certeza, não é verdade? Não. Lembra daquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris? Quando o Julius começa a falar assim, ó, hipoteticamente? Pois é uma hipótese, é uma sugestão, é algo duvidoso, você não tem certeza ainda, tá? Aqui não. Eles conheceram, nós, família, conhecemos o quê? Um lugar incrível. O único modo verbal que expressa certeza
afirmação, né? É o modo o quê? Você já sabe, indicativo, muito bem. Letra C de Carlos Drummond de Andrade. Eu sei que você pensou nele, vamos continuar então. Olha só, leia o trecho a seguir. Se você conhecesse o Parque Nacional de 7 Cidades, que fica entre Piripiri e Piracuruca, entenderia melhor as pinturas rupestres e formações rochosas. O verbo conhecer está conjugado. Letra A, no modo imperativo. Letra B, no modo subjuntivo. Letra C, no modo indicativo. Letra D, no modo afirmativo. Volta pra mim, olha só, vamos responder juntos aqui. Gente, olha essa partículazinha aqui, ó. Se você imagina alguém chega pra te contar uma coisa, fulano, tu tá perto aí dessa galera, mas se você soubesse o que me falaram, se você soubesse o que aconteceu, percebam. A ideia não é de certeza, é de uma hipótese. Olha, se você soubesse, você não estaria aí. Se você estudasse, né, aí é fala de mãe, né? Se você estudasse mais, você tiraria notas boas. Não é o caso de vocês estão estudando muito aqui conosco, tá? Então, observa comigo. Se você conhecesse, é uma dúvida. Modo imperativo? Não, porque ele expressa ordem, desejo, pedido, pedido, ordem, desejo, aconselhamento, orientação, tá? Conheça, vá lá, confira, tá? Modo indicativo não, porque seria certeza e nós vimos o exemplo passado. Modo afirmativo não existe, né? Ele está implícito aqui, por assim dizer, no modo indicativo. Então, resultado, nós estamos diante do modo subjuntivo, que é aquele que expressa dúvida ou hipótese. Bom, essa foi a nossa aula de revisão. Marquei aqui. Essa foi a nossa aula de revisão. Hoje nós relembramos então as características do gênero textual relato de viagem. Percebemos que ele faz uso, tá, de uma linguagem mais informal, uma linguagem que é própria do autor, não é? Ele permite um certo coloquialismo, porque fala de uma experiência, de uma vivência do cotidiano e não é como o texto jornalístico, não é? Ele está direcionado ao público em geral e ao próprio autor do texto, tá ok? Então nós podemos ter imagens que ilustrem esses momentos especiais. Também relembramos os modos verbais, tá? Que são quais? Comigo aqui, ó. Indicativo, imperativo e subjuntivo. O modo indicativo expressa uma certeza, o modo subjuntivo, uma hipótese, uma dúvida, e o modo imperativo, uma ordem, desejo, pedido, solicitação, conselho. Ficou claro para você? Para mim também. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Continue lendo, continue estudando e até o próximo encontro. Tchau, tchau!